É com imenso prazer que damos início a este seminário sobre desenvolvimento sustentável na Amazônia, que o SEBRE está fazendo aqui no Rio, em cooperação com a Fundação Konrad Adenauer, com apoio também da Comissão Europeia. Em primeiro lugar, eu queria dizer que nos últimos meses, se não nos últimos anos, nós temos verificado que quaisquer que sejam os temas que tratamos nos nossos estudos no Centro Brasileiro de Relações Internacionais, sempre podemos passar um corte nesse assunto e verificamos que ele tem uma repercussão muito grande sobre a geografia do Brasil e de seus vizinhos. Não existe nenhum Brasil em abstrato, não existe América do Sul em abstrato, não existe mundo em abstrato, existe o território sobre o qual essas coisas, esses eventos ocorrem. E, evidentemente, no caso do Brasil, é muito difícil que esses temas não tenham nenhuma repercussão sobre a Amazônia, que é 40% ou pouco menos ou mais do território brasileiro. Daí se tiram conclusões, esperamos, que vão servir para posicionamento do Brasil e de seus vizinhos em relação a esses assuntos, mesmo muito fora do contexto amazônico. A minha palavra seguinte são de agradecimento, como disse a Comissão Europeia, a CAF, Corporação Latino-Americana de Fomento, antiga Corporação Andina de Fomento, mas hoje é conhecida como Corporação Latino-Americana de Fomento, porque ela começou dentro do contexto andino, mas hoje é uma grande financiadora de projetos de desenvolvimento em toda a América do Sul e América Latina. Quero agradecer de modo especial também a Bolsa de Mercadoria Futuros, a Bovespa, que nos cede esse espaço magnífico, e a Suframa, que também nos acolheu na época do primeiro seminário que tivemos em Manaus, onde nos concentramos, sobretudo, na participação de atores locais. Hoje vão ser apresentados 3 estudos que foram exatamente elaborados por esses 3 autores. O senhor e depois a senhora poderão ter essa documentação recolhida aí na secretaria em cima, que são o resultado dos trabalhos feitos nessa reunião de Manaus. E o último painel que nós vamos ter hoje, no final, é um painel prospectivo, né? Como vamos pensar os desafios futuros da Amazônia. Você tem que ter respostas que estejam relacionadas com a geografia e com o contexto territorial da Amazônia, mas que são de importância geral, global, universal e que se aplicam no Brasil em todos os seus aspectos. Em relação aos acontecimentos da semana passada, dessa última semana no Rio de Janeiro, nós estamos todos acompanhando aqui a batalha do Rio de Janeiro no combate à droga, mas fica evidente de que o suprimento de drogas que acabam repercutindo no Morro do Alemão, nas favelas, etc., passam por países vizinhos e que atravessam a região amazônica. Então, qualquer que seja o contexto que a gente examine, mesmo de segurança pública, que aparentemente não teria nada a ver com o assunto, tem a ver com a Amazônia, porque é por onde territorialmente as coisas ocorrem. Dentro dessa mesma perspectiva, nós vamos fazer já de cooperação com a Fundação Konrad Adenauer para o ano próximo, 2011, um novo seminário que será Brasil, termos globais, água, energia, mudança do clima e segurança alimentar. Mais uma vez, estamos procurando um corte transversal sobre todos os temas que se interlaçam de maneira inexorável. A solução de um depende do outro. Não é mais possível segmentar esses aspectos.
Nós vamos tentar, então, uma visão matricial desses aspectos, que é água, energia, mudança de clima, segurança alimentar dentro do Brasil. Obviamente, quando se fala dentro do Brasil, não se pode excluir o Brasil e seus vizinhos, ainda que com algumas ênfases diferentes. Certamente, se pensamos em alimentação, produção de alimentos, fornecimento de proteínas, nós estamos olhando mais para o Cone Sul brasileiro e latino-americano, o Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, que tem um grande potencial agrícola. Claro, o Brasil leva aí a fatia do leão, mas os outros países têm também importante contribuição a dar para o que se supunha corretamente seja uma crescente demanda de produção alimentar no mundo. Mas essas soluções, mesmo essas aqui, que serão, espero, apresentadas pelos países do Mercosul, não poderão dispensar uma visão mais complexa de como utilizar as águas disponíveis e, felizmente, digamos assim, a bacia hídrica do Mercosul é espetacular, como é o tipo de energia que vamos produzir nessa região, né? E aí, então, já estamos saindo de uma região do Cone Sul, porque a energia hoje no Brasil está sendo produzida muito na Amazônia. Agora eu pediria ao meu amigo Peter Fischer-Molin, da Fundação Konrad Adenauer, que fizesse a apresentação das suas ideias, e depois ao representante da Comissão Europeia, antes de darmos início ao primeiro painel. Muito obrigado, senhor embaixador Botafogo. Bom dia a todos e todas. Para a Fundação Konrad Adenauer é um prazer especial poder saudá-los esta manhã aqui na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, nesse seminário. A fundação, que acho que a maioria sabe que é uma fundação política alemã, já tem mais de 40 anos de trabalho aqui no Brasil. E nesses 40 anos nós podemos dar conta como mudou o Brasil, como mudou o mundo, como mudou também o nosso trabalho. Quando começamos, trabalhamos muito na formação política, na educação democrática, valores democráticos, e tínhamos muito pouco temas internacionais, temas globais e muito menos temas do desenvolvimento sustentável. Mas hoje, enfrentados aos desafios globais, global governance ou governança global, proteção do clima, proteção do meio ambiente, segurança energética, segurança alimentar, todos são temas que nos preocupam tanto no Brasil quanto na Alemanha ou na Europa. Com certeza o colega da delegação europeia poderia confirmar isso. E nesse sentido mudou também o nosso trabalho. Começamos há mais de 10 anos, 12, 13 anos a cooperação com o SEBRE e abraçamos muito a iniciativa do SEBRE quando nos apresentaram a ideia de realizar neste ano 2010 uma série de atividades, culminando nesse seminário hoje, sobre o desenvolvimento sustentável na Amazônia. A Amazônia é para os europeus, ou pelo menos para os alemães, posso dizer, sempre um mito. Eu mesmo, quando realizamos o seminário em junho em Manaus, aprendi muito que esse mito tem sua base, verdade, mas tem também, o que sempre um mito tem, alguma ilusão, nutrido também pela ignorância. E aprendi que a Amazônia não é só a floresta, senão que é também uma região de desenvolvimento. Vimos lá na Suframa, em Manaus, muitas iniciativas, e das quais hoje também vamos ouvir. Posso confessar, como alemão, como europeu, que eu não sabia disso, e com certeza muitos dos meus compatriotas ali também não sabem. Por isso, para nós é também importante aprender e comunicar depois esses resultados
para o debate político, social em nossos países, porque lá as pessoas estão muito preocupadas com todos esses temas e sempre volta o debate à questão da Amazônia. Há pouco a Fundação realizou uma visita de alguns deputados federais brasileiros em Berlim e tivemos um encontro com a Associação Alemã da Indústria, algo como a CNI no Brasil, sobre questões de energia, perspectivas e interesses alemães no Brasil. E ali ficou bem óbvio essa diferença da percepção, que os europeus, ou nesse caso alemães, muito preocupados com o meio ambiente, com tudo isso, e os brasileiros argumentando que precisamos, ou vocês precisam, a Amazônia também ser desenvolvida. Quero agradecer, em geral, essa cooperação durante todo este ano, que pelo menos para mim e para a Fundação Konrad Adenauer foi muito frutífero. E agradeço também os outros patrocinadores e parceiros nesse esforço, a CAF e também a União Europeia, não esquecendo a Suframa em Manaus. E desejo e espero que todos tenhamos um dia muito rico de informações, de impressões e também de reflexões sobre o futuro dessa região tão importante, não só para o Brasil, senão para o mundo. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Peter.